gente linda! Está começando agora o programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. A obra de hoje, de Edith Blan, é um pastel sobre cartolina preta e ela data dos anos 50. Se chama Nu com Folhas de Louro. Essa obra também faz parte do meu livro, Poesias Desnudas, que será lançado em abril. Pois é, vamos falar da nossa convidada de hoje. Meu Deus do céu, estou até nervosa hoje aqui. É o seguinte, ela é formada em História. Ela também tem mestrado, especialização em História Social. É professora universitária, é escritora, sendo também membro da Academia Friburguense de Letras. Mas o que mais me fascina nela são os documentários e os programas que ela cria e transmite, né, na emissora aqui, na própria Luau TV. Seja bem-vinda, Janaína Botelho. Muito obrigada. Eu também estou muito nervosa de ser entrevistada por você. Ai, meu Deus. E antes de mais nada, eu gostaria... É um prazer imenso aqui, porque eu sei que seus convidados assim, são pensados aqui na cidade, né? Escolhidos a dedos, pessoas que têm um trabalho interessante no campo das artes, da educação, da cultura. Agora você falou da Edith Blan, eu queria te dizer que o programa dela está maravilhoso. O programa vai ser exibido aí na TV, né, dentro da nossa ordem de programação. O programa dela está muito bonito. Ai, né? gente, a vontade que eu tenho de ver, Edith Blan, o título é Edith Blan por Caterine Beltrão. Ai, coisa bonita. E está muito bonita, as imagens estão lindas, os quadros, você falando dela. Caprichei na trilha sonora, coloquei algumas frases sobre a questão da memória, que eu acho muito legal esse trabalho que você faz com ela. Aliás, foi por isso que eu quis fazer o programa com você. Perfeito, que tem tudo a ver com toda com o meu trabalho de gente que trabalha, contexto, que resgata né? a memória. No Perfeito. seu caso, por acaso é sua avó, né? Mas você por acaso também mesmo, né? é uma admiradora do trabalho dela, né? E o programa está maravilhoso. Gente, quando chegar mais perto, a gente eu adorei. fala de novo isso. Eu adorei. Bem, história. Por que você escolheu história para sua vida? Pois é, Caterina, na realidade a minha formação é jurídica, né? Eu sou advogada. Sim. Eu me formei em Direito e advoguei. Engraçado, porque como a historiadora aparece em todo lugar, aí eu imaginei, né? Eu nem pago mais a OAB, para mim é uma coisa do passado, essa coisa da área jurídica. E eu mudei a minha profissão por causa de um livro. Olha, né? Eu, na livraria, eu comprei um livro, assim, no escuro, lendo ali a 4ª página, né? Eu adorei o resumo, assim, a 4ª página vende, né? Porque eu gostei. Com certeza. E é um livro do Fernand Braudel, que é um historiador francês, o Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo da época de Filipe II, né? Nossa. Um título... Mas eu gostei muito, eu falei, vou comprar esse livro, eu comecei a ler. E eu amei o livro. Isso foi quando? Você tem, assim, já tem mais de 20 menos. anos. Olha, já faz mais de 20 anos. E a partir do livro do Braudel, eu comecei a ler muitos outros autores dentro da linha dele, que ele faz parte da Escola de Análise da França, que é uma escola diferente, de uma linha de pesquisa diferente. Comecei a ler vários autores e fui cada vez mais me apaixonando em história. E aí surgiu uma pós-graduação na Santa Doroteia, que eu fiz, em História Social, aí foi aí que eu comecei mesmo. E depois eu fiz um mestrado, né? E basicamente minha vida hoje é em função da história, né? Não, eu percebo. Quer dizer, todo mundo percebe, né? Porque ela atua muita coisa que a gente vai ver durante o programa, para quem não conhece, né? Porque muita gente conhece, mas sempre tem aquele que não conhece. E quem conhece quer saber mais, claro, né? E me diz uma coisa, né? Porque uma das funções, né, que você exerce é ser professora universitária. Como é que isso aconteceu e em que área? Só para confirmar, né, que você atua como professora
Qual é a relação que você tem, se você sempre gostou, né, pensou e disse, poxa, eu vou trabalhar com pessoal novo, porque quem é professor de gente jovem normalmente gosta, né, faz porque gosta, porque tem muita coisa complicada acontecendo, mas se continua é porque gosta. Me fale sobre você como professora. Na época que eu fui estudante de Direito, tinha 2 disciplinas, que era Direito Romano 1 e 2. Aí, com a reforma da educação, passou a ter História do Direito Geral e História do Direito Brasileiro. Ficou bem mais atraente essa formação básica do aluno, do estudante de Direito. E então, eu me habilitei para dar aula, já que eu tinha um mestrado em História Geral, eu me habilitei, tive que estudar muito, né, porque você tem que se debruçar sobre a história geral do direito, né, desde a antiguidade, né, Mas Código isso é de muito Hammurabi. bonito, né? Tudo que envolve história, delícia, né? Uma Tudo delícia que envolve mesmo. história já dá um glamour, né, a coisa. Aí eu comecei a estudar, estudei muito, li muito sobre história geral e também sobre história do direito brasileiro, que é a segunda disciplina, é no segundo semestre que tem essa disciplina. Também adorei, sabe, estudei, mergulhei mesmo. E depois apareceu uma outra situação. A Cândido Mendes tem a escola de gastronomia e tem a disciplina de história. Olha e aí só. tem história da alimentação, Meu um semestre. Deus do céu, você E se aí, meteu nisso também. Eu também me habilitei. Aí foi o que eu tive assim, mais dificuldade, porque não havia um programa. Eu pesquisei assim em várias universidades e tal, quem tinha, se alguma coisa relacionada. Ninguém tinha um programa sobre história da alimentação. E eu mesma tive que criar um programa. Que coisa bonita. Sobre... Porque não tinha... Você pega um programa e fala, o que eu vou dar, né? Aí eu levei bastante tempo adaptando. Sempre o primeiro semestre é mais difícil, depois você vai... está muito pesado, está muito puxado, o aluno não é aluno de direito, o aluno é aluno de gastronomia. Então, nesse menos, caso né? Gastronomia. Menos, Exato. Janaína, menos. Mas eu descobri que por trás da história da alimentação, no fundo, você dá a história econômica, né? Porque a alimentação tem tudo a ver com os ciclos econômicos, políticos também. Você vê, a partir do descobrimento da América, a dieta do europeu mudou completamente, né? A introdução do milho, introdução da batata, a introdução do chocolate. Que interessante. Isso você vê que tudo é uma rede, né? As coisas se entrelaçam. Exatamente. Isso que é bonito de se ver, né? Quando as pessoas entendem, né? Porque não é todo mundo, que existe uma coisa vai interferir na outra, né? Não são compartimentos estanques. Não. Né? E sobretudo, né, no caso de história, né? Então aí você já pega várias coisas. Quando né? você tem assim, uma visão geral, fica bem interessante, porque nada assim... O que mudou na Europa a partir da introdução do milho, por exemplo? Né? A população triplicou, porque só se dependia do trigo. Né? E a batata, o milho e a batata também, eles trouxeram. Assim, a gente fica imaginando que a batata não, que era de lá. Né? É uma dieta suplementar e tal, não se dependia tanto da colheita do trigo. Aí isso tudo tem a ver com a questão econômica, a questão das invasões e tal, mas enfim, é bem interessante. E essa coisa de sala de aula, né, que é muito gostoso, contato com o aluno. Eu, assim, eu estou afastada por conta do trabalho da TV, né? Mas eu sinto muita falta da sala de aula, da convivência com a juventude. Você se renova, né? Eles têm um olhar de jovem, né? Você se renova. Aquela coisa de esperança, né? Aquela do idealismo, né? Suas visões de mundo, né? É bem interessante. As gírias, né? Que a gente tem que ficar atualizando, né? A gente atualiza as gírias e tal. Tem algumas dificuldades de comportamento, mas a gente até entende aquela coisa do celular em sala de aula. Isso é problemático. É uma praga. Eu fico falando, né? Eu ficava, né? Porque agora eu também há mais de um ano que eu estou longe, né? Dos campos universitários. Que eu fiquei muito tempo, mas esse negócio de celular, eu sempre falava, né, em questão de tecnologia, eu digo, gente, por favor, né, vocês, vê se vocês me entendem. Daqui a alguns anos, se vocês não se habituarem a guardar os celulares, enfim, numa aula, né, num outro contexto,
vai ter, porque daqui a pouco nós vamos ter os fantasminhas, né? Quer dizer, não vai ser só o som, né, que atrapalha, não, vamos ter lá a imagenzinha, né, holográfica lá, cheio de fantasminha na sala de aula e tal, não dá, né? Vocês imaginam que não tem condição. Então vamos ter uma certa disciplina, né, para poder saber quando usar e não usar, porque é complicado, né? Para o jovem, ele está precisando sempre estar lá, interagindo, né? Mas a gente tem que entender essa dinâmica, né, da sociedade, né, essas outras formas de comportamento, né, de relações. Isso faz parte mesmo. Não, faz parte. Ainda mais a gente que é historiador, que a gente já viu um comportamento e a gente vê essas mudanças de comportamento, a gente entende perfeitamente. Não, com certeza, mas, né, guardadas as devidas proporções. Gente, não tem jeito. A gente vai ter que fazer um intervalo nesse bloco para encarar o segundo bloco, que vem coisa maravilhosa por aí. Até já!